Fala galera do sexto ano, bom dia. Bom galera, nossa aula de hoje é sobre fatores climáticos, do capítulo 20, tá? Eu coloquei para vocês aqui a parte principal, que são dos fatores climáticos, a outra parte que falam sobre os climas, tipos de climas do mundo. Eu vou ler com vocês vou ler separado do PDF. O PDF vai falar sobre os fatores climáticos e depois eu vou ler o resto, vocês vão entender como é que vai ficar isso aqui. Bom, o que são esses fatores climáticos? Eles são os fatores que formam o clima. Eles é quem decidem, basicamente, como o clima de um lugar será, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles é o mais importante, que é a latitude. Refere-se à distância de um determinado ponto da Terra da linha do Equador, tá? Quanto mais distante, menor a temperatura, ou seja, mais frio. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ser. E quanto mais próximo, ele vai ser mais quente. Simplificando isso, os polos da Terra são gelados, como a gente já conhece, o Polo Norte e o Polo Sul, tá? E o meio ali da Terra é na zona tropical, que é na linha do Equador, é equatorial, é a zona quente da Terra, tá bom? Para compreender esse fator climático, basta relembrar as zonas climáticas. No caso, isso tem no livro de vocês, está na página aqui do livro de vocês, do capítulo 20, tá? Qual a página? Capítulo 20, olha lá, procura lá o capítulo 20, tá? Bem normal, bem simples. Então, a parte que está nos polos da Terra, quanto mais distante da linha do Equador, frio. E no centro, quente, beleza? Então, esse é o primeiro. Isso eu chamo também de prisão térmica, tá? Porque dificilmente, não vai acontecer do clima ser diferente nessas regiões, tá? Por quê? Se você está na zona polar, vai ser sempre frio. E depois você vai ter climas variantes de frio, tá? Ou mais frio ou menos frio, mas sempre muito frio. Enquanto aqui na zona tropical, na zona da linha do Equador, vai ser sempre quente. E vai ser sempre muito quente. E você vai ter uma variante de clima também. Vai ter um pouco mais frio, vai ter um pouco mais... Sim, mas cria uma prisão climática de que é basicamente aquilo ali. Nos polos é frio, no meio centralizado é quente e entre os dois é temperado, que é o mais ou menos, tá? É o frio, o quente e o morno. Resumiu. Bom, o ponto 2, altitude. Altitude é em relação da altura do nível do mar, tá? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quanto mais você vai subindo, menor vai ser a temperatura. Isso ocorre devido à variação de concentração, em virtude, de menor concentração de gases e de umidade conforme a altitude aumenta. Então, quando você vai aumentando, diminui também a chamada pressão atmosférica, tá? E aí se faz menos pressão. O ar o oxigênio que fica acumulado aqui na superfície próxima da gente, ele não se acumula no alto. E aí você tem menos gases até para respirar, isso prejudica na respiração. E aí é chamado de ar rarefeito, tá? Com isso o ar fica mais rarefeito, levando a menor concentração de calor, tá? Então o calor justamente são as moléculas, no caso, em vibrações constantes. Se essas moléculas estão separadas, por mais que elas vibrem, essa vibração não vai ser capaz de causar a sensação de calor que nós temos quando elas estão agrupadas, tá bom? Bom, correntes marítimas. As correntes marítimas também influenciam diretamente em variações climáticas. Elas são massas de águas que circulam pelo oceano, carregando as suas características próprias. Então, elas são massas que circulam e levam a sua característica. Deu para entender esse ponto? Vamos continuar. Quais são essas características? Principalmente temperatura, tá? Porque quando elas podem ser correntes quentes, quando se forma uma região equatorial, onde é mais quente, que eu falei ali em cima. E pode ser fria, quando se forma em região polar, como eu também disse ali em cima, que são as regiões mais frias. Então, o que acontece? Ela se forma numa região fria e ela vai andar... Vai passar, né, pelo globo terrestre. Ela vai levar as características delas. O que isso vai significar? Que ela leva características, águas frias para lugares quentes e águas quentes para lugares frios. É basicamente isso. Então ela vai amenizando a temperatura de cada lugar. Óbvio que pode acontecer também ao contrário. Ela pode acabar levando água quente para um lugar quente, aí vai potencializar esse calor, como ela pode levar água fria para um lugar frio, e ela vai potencializar esse inverno.
Um exemplo para vocês é o que acontece com uma das correntes mais famosas do mundo, que é a corrente do Golfo do México. É uma corrente quente e ela passa pela Noruega. Quando ela vai lá na Noruega, ela, como por ela ser quente, ela não permite que aquela água se congele e a Noruega fique com águas congeladas. Então a Noruega tem água sempre normal, sem estar congelada durante o ano inteiro. Mas quando ela passa pelo polo, ela se torna fria e ela desce como corrente do Labrador. Ela muda de nome. E ela é uma corrente de água fria. E ela passa pelo Canadá. E aí ela acentua o inverno canadense. O Canadá fica com muito mais frio e congelam todas as águas. É bem problemático tudo isso. Bom, maritimidade e continentalidade. Esses fenômenos estão relacionados à distância, tá, dos corpos de água, dos mares e oceanos, basicamente. Tá bom? Em áreas onde predomina a maritimidade, ou seja, nas margens litorâneas, o litoral próximo ao mar, existe a menor variação de temperatura, ou seja, amplitude térmica. O que significa isso? O que é a menor variação de temperatura? De 30 para 35 graus, você tem 5 graus de diferença. Agora, de 10 para 30 graus, você tem 20. Então, qual é menor? De 10 para 30 ou de 30 para 35? 30 para 35, porque é bem menor. A distância é diferente. Por que isso acontece? Porque a água ela demora mais para aquecer e demora mais para liberar calor. Então ela equilibra a temperatura. Ela equilibra a temperatura. Porque se depender do continente, acontece isso aqui, ó, que é a continentalidade. Eu vou falar da continentalidade e vou voltar aqui em cima. Áreas distantes dos mares. E nela tem grande amplitude térmica. Por quê? Pois o continente absorve e libera calor rapidamente. Então é como o lado do travesseiro. Você senta, deita de um lado, ele está geladinho. Aí esquenta, você vira. Aí está gelado de novo. E aí você vira. Isso é porque a temperatura ela ganha e perde rapidamente. Se depender do continente, isso vai acontecer sempre. Mas a água, ela tem características diferentes. E aí ela não permite que ocorra a chamada continentalidade e passe a ser maritimidade. Ou seja, durante o dia faz muito sol, o continente está quente, a água vai estar geladinha para amenizar, para equilibrar aquilo ali. E aí durante a noite acontece justamente ao contrário. Depois que o sol se põe, o continente fica, ele vai se resfriar e rapidamente. Mas a água ficou esquentando o dia inteiro e a água está mais quentinha. Isso acontece na praia. Você observa isso na praia. Você vai na praia durante o dia, tá aquela areia fervendo, quente pra caramba. Quando você pisa na água, te dá até treme, porque a água tá muito gelada. Mas aí de noite acontece justamente o inverso. A areia tá geladinha, né? Nada absurdo. E a água tá quentinha, porque é isso que acontece, tá bom? Então se você tá próximo do mar, você vai sofrer com a maritimidade. E a maritimidade ela vai te ajudar nesse ponto. Tá? Ela não permite que haja uma grande queda de temperatura durante a noite, tá? Ela mantém um equilíbrio. E também durante o dia vem um ventinho e tal, já melhora. Já no caso da continentalidade, não, é 8,800. De dia é 800, de noite é 8. Basicamente isso é muito prejudicial. Acontece isso no Pantanal, por isso que tá pegando fogo daquele jeito. Bom, massas de ar. A exemplo da corrente marítima, a massa de ar também são grandes blocos, só que de ar, não de água, tá? Se deslocam também pela terra e elas também carregam as suas características e levam suas características para outros lugares. Podem ser polares, tropicais, equatoriais, tá? Carregando sempre a característica do lugar de origem, inclusive umidade. Qual é o ponto que nós temos aqui? A massa de ar, se ela se forma numa região fria, ela vai ser fria. Já entendemos isso. Se ela se forma numa região quente, ela vai ser quente. Já entendemos isso. Só que ela também tem uma diferença. Se ela se forma no continente, ela vai ser seca. Se ela se forma no mar, ela vai ser úmida. Tá? Então ela carrega essa característica dela. Um exemplo para vocês. Joana tá na rua num dia de sol. E aí tá muito sol, muito sol, muito sol, muito sol. Lá na Praça da Matriz que ela tá. E ela tá suada. Ela tá quente e suada porque ela tá com aquela normal, né? Você libera a água, fica suado quando tá muito calor. Enquanto Joana está andando na rua, Maria está dentro do banco para pagar uma conta
E lá ela tá sequinha e geladinha, porque tem ar-condicionado. Quando elas se encontram, se a Joana vai no banco, a Maria vai falar assim, caramba, você tá quente, tá muito calor lá fora? Aí a Joana vai falar, pô, tá com calor infernal, cara, aqui eu tô suando pra caramba, agora aqui tá fresquinho. A Maria vai sentir a característica dela. Logo que ela vê, que ela observa, que coloca a mão na Joana, ela vai perceber que a Joana está mais quente. Está molhada de suor. Então ela vai perguntar o quê? Como é que está lá fora? Ou seja, a Joana trouxe as características lá de fora para dentro do banco. E poderia acontecer o contrário. A Joana podia estar na rua, a Maria saiu do banco. Geladinha, quando ela encontra com a Maria, não sei o que, né? Abraça, né? Quando elas se abraçam, a Joana vai falar assim, caramba, Maria, tá geladinha, tava onde? Ela não tava no banco. Por quê? Ela trouxe aquelas características de lá do banco. Tava geladinha, aqui pra fora, tá? Com o tempo, o normal é que as características se percam, tá? É isso que acontece. Por exemplo, agora a semana retrasada tivemos aquela semana de frio pra caramba. Eu tenho falado disso bastante porque isso foi bem vai ajudar bastante a gente vai entender isso aqui. A massa polar atlântica avançou. Ela trouxe características frias para cá. Então ela trouxe as características frias. Ficou mais frio, choveu, tudo. Ela trouxe, ela é polar atlântica, ela é fria e úmida. Ela trouxe essa característica. O calor já voltou. Porque esse é o normal de acontecer. Depois que ela trouxe a característica fria, foi perdendo aquela característica dela e foi voltando ao normal. Qual é o normal? Calor básico que nós temos aqui hoje em dia, tá? Então, é assim que funciona. Ela sai do lugar, carrega para o outro a característica dela e depois a tendência é que a Joana, que estava no banco, fique suada com calor do lado de fora, ou que a Maria, que estava do lado de fora, quando entrar no banco, ela vai se sentir fresquinha e vai passar o calor dela. Isso aí é cada um com a sua característica de acordo com o seu local de origem. Elas levam essas características, mas com o tempo essa característica vai se perdendo. Vegetação é um ponto importante aqui. Assim como os climas influenciam na vegetação, a vegetação também pode influenciar no clima, tá? Principalmente nas regiões com relação à umidade do ar muito alta. Vamos lá. Por que isso aqui acontece? As florestas equatoriais, como a Amazônia, ou então a floresta do Congo na África, são responsáveis por emitir enormes percentuais de umidade para a atmosfera. Isso ocorre devido a um fenômeno chamado evapotranspiração. Essas regiões de muita floresta, elas mandam muita umidade para a atmosfera. E ela causa também uma característica na própria massa de ar. Lembra que eu disse que a massa de ar é quente e seca quando ela é formada no continente? Fria e úmida. Perdão. Ela é seca quando é formada no continente e úmida quando é formada no mar. A questão de ser quente e fria é com relação a ser no polo ou no trópico. Desculpa. Vamos lá. Então, entendendo isso aqui. No continente é seca, no mar ela é úmida. Beleza? Continente, seca. No mar, úmida. Só que não tem floresta no mar. A floresta está no continente. Ela está na terra. Nessas regiões, a floresta libera tanta umidade que ela torna aquela massa de ar quente e úmida. Mas está formada no continente. Não era para ser seca? Era. Mas tem uma floresta ali gigantesca. E essa floresta faz com que essa massa seja úmida, tá bom? Então a vegetação influencia dessa forma no clima. E por último, o relevo. Mas o relevo não é a mesma coisa que a altitude? Lá, você vai subindo, quanto mais você sobe, mais ou menos. Mas qual é a diferença principal do relevo aqui? São as estruturas. Olha aqui. Elevações ou corredores naturais formados por relevo podem facilitar ou dificultar a circulação de massas de ar. Então, por exemplo, um exemplo mais básico que nós temos é aqui na região nordeste, o sertão nordestino. O nordeste é próximo ao mar. Se você olhar no mapa, você vai colocar, é mesmo. O nordeste do lado é o mar. Do outro lado é a floresta amazônica. Se a floresta amazônica é úmida e o mar também é úmido, por que tem o sertão? Por que aquela área é tão seca? Se é cercado de duas regiões, de duas massas de ar úmida, por que ali é tão seco? Primeiro ponto,
A massa da Amazônia não vai avançar tanto até chegar no interior do Nordeste. Então ela perde ali. Mas a massa que vem do Oceano Atlântico, ela teria essa capacidade. Por que ela não passa? Por causa do relevo. O planalto que tem lá da Borborema, ele é tão grande que ele não permite a ultrapassagem da massa de ar, desculpa. Então, como a massa de ar não vai ultrapassar, um lado tem chuva, um lado tem tudo normal, enquanto o outro lado fica seco. Então, o relevo ele influencia nesse ponto, tá bom? Ele não permite a circulação das massas de ar ou pode acabar facilitando ela. Bom, isso aqui são os fatores climáticos, são os pontos importantes. O livro fala também sobre os tipos de clima do mundo, mas aí já está escrito para vocês tudo direitinho, então eu só vou dar uma lidinha aqui em cada um deles e uma explicada mais ou menos de como eles são, beleza? Aí eu vou acompanhar aqui com o livro online para vocês, para a gente poder resolver isso aqui. Vamos lá, primeiro de todos, clima equatorial, próximo da linha do Equador, apresenta temperatura alta durante o ano inteiro. Assim como o polar é frio durante o ano inteiro, o equatorial é quente durante o ano todo, tá bom? Muito quente e muito úmido, ou seja, tem muito calor e muita chuva, é o ponto básico dele, tá? Então esse é o clima equatorial. Clima tropical, ele tem praticamente a mesma coisa que o equatorial, só que em menor intensidade, então ele é menos quente e menos úmido. Mas a característica dele ele é quente e úmido, só que menos que o equatorial. Sendo que o clima tropical ele sofre várias variações. Nós temos o tropical úmido, que é o que sofre influência direta do mar, da maritimidade. Nós temos o tropical típico, que é o continental, que é o que sofre a influência da continentalidade, tá? E o tropical de altitude. Vou explicar todos aqui para vocês. Tropical úmido. Nordeste, na parte boa ali, que você fala de Recife, as capitais, sabe? Fortaleza, tudo mais. Então, esses lugares são bonitos, tem praias. Lembra também o Rio de Janeiro, nosso Rio de Janeiro? Nós somos o tropical úmido. Nós estamos próximos ao mar. Tropical continental, lá no Pantanal. Faz aquele calor, então quando é inverno é seco e frio, mas a gente sabe que a gente está num lugar onde bate muito sol. E aí por ser seco, e quando o sol chega, acaba causando as queimadas como está acontecendo lá agora. Então, Centro-Oeste, lá já é um clima tropical continental. De dia faz mais calor e de noite faz um pouco mais de frio. E nós temos o tropical de altitude, que é no caso de São Paulo. Tá? Lá em São Paulo, Minas Gerais também são regiões muito altas. E aí se você for para São Paulo é mais frio que aqui. Minas é mais frio que aqui. Por quê? Porque lá é mais alto. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. O clima subtropical, ele fica abaixo do clima tropical, então ele tem características mais frias, tá? Ele é menos quente, tá? Como nós temos, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Ele é mais frio porque ele já está na zona temperada. Só que ele não está totalmente na zona temperada, ele está saindo ainda da zona tropical e aí ele é chamado de subtropical. Clima semiárido é o clima lá do Nordeste, tá? Tem o clima semiárido e o clima desértico. Qual é a diferença dos dois? Intensidade de chuva. Os dois têm as mesmas características climáticas, porém, um chove um pouco mais que o outro, e esse pouco mais de chuva torna um semiárido e o outro desértico. Clima temperado. É o único clima que apresenta as 4 estações do ano, tá? No clima polar, por exemplo, você tem o inverno mais longo de todos, e no clima equatorial você tem o verão mais longo de todos. Já no clima temperado, como é ameno, você tem as 4 estações. Aqui fala do clima mediterrâneo, mas vamos pular isso aqui, não é importante. O frio da montanha, como eu disse, a altitude influencia. Então quanto mais alto, mais frio vai ser. Por isso que as montanhas geralmente têm aquela nevezinha lá em cima, chamada de neve eterna. Porque ela está tão alto que ali as temperaturas são sempre abaixo de zero. O clima frio, tá? Como já disse, tá aqui para ali, é bem simples. O verão é bem curtinho, tá? O verão não passa de 10 graus, é uma coisa bem... Mas aquilo ali é frio de verdade. E por último, o clima polar, que é o clima mais frio de todos, beleza? Que fica nos extremos polos da Terra. Bom, gente,
É isso, façam os exercícios conceituais e até a próxima.